que na lenda há um herói e um monstro. Eu aprendi que com toda essa ira ia ser o demônio. Tá assustado com meu grimório. Entram em desesperos ou magias fortes. Elas não são maiores que meu ódio. A única coisa que te aguarda é a morte. Essa é lenda de Clover, um dos maiores reinos que existiu. Muitos se perguntam o que houve, já que do mapa o reino sumiu. Ao certo ninguém nunca soube, só dizem que um demônio surgiu. Magos tentaram aos montes, mas nenhum deles nunca conseguiu. Asta do Mal, capítulo 1. A tragédia. Nessa história, a mãe de Asta não abandonou o filho dela. Asta, ela decidiu cuidar dele como uma mãe para um filho, porque ela sabia que ia ser difícil ficar longe do filho dela. A Lícita, mãe de Asta, cuidou dele com muito amor. Se passou 3 anos após o Asta nascer. Lícita, mãe de Asta, estava caminhando pela floresta quando pisou em algo. Era um grimório de 5 trevos. Ela achou estranho algo assim estar em um lugar não movimentado, mas ela pegou e levou. Se passou mais alguns dias. Em bosque perto da casa dela, Lícita achou um garoto, mas era um demônio pequeno, todo ferido e desmaiado. Assim mesmo ela pegou e levou para a casa dela. Quando o demônio acordou, ele se deparou com Asta. Os dois se encararam. Asta levantou a mão para o demônio pequeno. O mesmo pensava que ia ser espancado, mas o Asta limpou a ferida do demônio. A mãe do Asta falou: "Vocês são tão fofos juntos." E os dois ficaram com vergonha. A mãe do Asta: "Nome?" O demônio respondeu: "O que é nome? Acho que não tenho isso." A mãe do Asta disse: "Então eu vou te dar o nome, deixa eu ver. Assim, seu nome será Lieb." O Asta falou: "Nome legal é a Lieb." Se passou 2 anos e Asta e Lieb ficaram muitos amigos, se tornaram irmãos. Um dia Asta, Lieb e a Lícita estavam no campo, caminhando pelo campo, mas quando Lieb estava estranho, ele começou a gritar, e a voz dele mudou para um tom mais grosso. Ele começou a falar: "Um demônio no mundo dos humanos, esse é meu dia de sorte. Eu, Lucifer, um demônio de nível superior. Agora estou no mundo dos humanos." A mãe do Asta começou a falar: "Saia do corpo do Lieb." O Lieb olhou para a mãe do Asta e disse: "Não, humano é imunda." Ele fincou a mão no estômago da mãe do Asta. Ele caiu no chão e olhou para o Asta e disse: "Asta, você e o Lieb foram as melhores coisas, ou melhor, as únicas coisas que me agradaram. Eu amo vocês." Ai! Ela pegou o grimório de 5 trevos e usou a magia dela e armazenou o Lieb lá e jogou o grimório no Asta. Com suas últimas palavras falou: "Fuja, Asta." Com o resquício de magia do Lucífero, ficou no ar e perfurou todo o corpo dela e destruiu ela. Asta, vendo essa cena traumante, correu chorando e começou a falar: "Não, mãe, não, porque isso foi acontecer. Eu vou matar você, Lucífer, eu vou." Asta, todo sangrando, ele também se machucou lá. Ele avistou uma vila e foi para lá. Asta entrou em um bar e falaram um cavaleiro mágico que estava lá. Asta e disse: "Por favor, senhor cavaleiro, um demônio matou minha mãe, por favor, e meu irmão está nesse grimório." O cavaleiro mágico reconheceu Asta pela aparência da mãe dele e respondeu assim: "Você é o filho da Lícita, aquela vagabundo que rouba a magia e força vital de quem fica perto dela. Eu nunca vou ajudar você, e se você vai contar uma mentira, não fale que seu irmão está nesse grimório imundo." Ele deu um chute no Asta, jogando ele para longe. Asta saiu de lá chorando. Asta foi para a floresta e começou a dizer: "Eu vou matar você, Lucífer, eu juro." Com tanta raiva, Asta começou a treinar todo dia para se alimentar. Ele caçava os animais. Asta ficou anos na floresta, saía poucas vezes para a vila só para pegar roupa. Um padre até tentou adotá-lo, mas Asta ainda estava bravo. Se passaram 10 anos. Asta, sem magia, mas com uma força fora do comum, foi para a vila ver se ele conseguia um grimório, talvez uma magia. Ele chegou no dia, mas ele sabia que não ia conseguir e foi caminhando para a floresta. Então um cavaleiro mágico falou: "Seu mundo sem magia." Asta não ligou, mas o homem disse: "Filho de uma puta." Asta olhou para o cavaleiro e deu um soco, jogando o mesmo para longe.
Asta disse: não fale dela, seu imundo. O cavaleiro mágico se irritou e disse: seu plebeu imundo, magia de fogo, golpe do deus, e atirou um ataque no Asta, mas Asta tentou revidar. A diferença estava na cara. Asta um plebeu sem magia contra um nobre e ainda dos cavaleiros mágicos. O cavaleiro mágico começou a falar assim: eu vou cortar sua cabeça, como aquele tal de Lucífero matou sua mãe, aquela vagabunda. Ele pegou a espada e iria cortar a cabeça do Asta, mas Asta respondeu: imundo Elrara, não me faça rir, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que é dor. O ar, o grimório que estava na cintura de Asta começou a flutuar e foi na frente do Asta. O grimório chamava por Asta. O mesmo retirou uma espada grandona, e os olhos de Asta ficaram pretos. A antimagia fluía por Asta. Com isso Asta foi rapidamente e cortou a cabeça do cavaleiro mágico, e disse: esse mundo está cheio de cavaleiros assim, pessoas assim nobres, mas tal sujas. Eu matarei eles todos. Então nessa hora uma magia de vento jogou Asta para longe. O ser que jogou disse: ó, que você fez com esse homem? Você o matou? Asta respondeu: eu só me protegi, ele ia me matar. O cara falou: pare de mentir. Mas nessa hora um outro homem chegou e prendeu Asta e o outro cara, e falou: deveras interessante você derrotar esse cavaleiro mágico Yuno. O Yuno falou: como você sabe meu nome? E quem é você? O homem respondeu: eu sou um ex-cavaleiro mágico. O Yuno disse: não fui eu que derrotei esse cavaleiro mágico, foi esse garoto no meu lado. O cara falou: esse garoto, eu prendi ele com minhas correntes mágicas e vejo se ele tem magia, mas ele tem zero de magia. Você não é nada. E ele começou a esmagar o Yuno e o Asta. Com isso ele pegou o grimório de 4 trevos e disse: morram. Mas nessa hora o Asta saiu de lá em uma velocidade e ficou a espada no estômago do homem ladrão. O Asta disse: deveras interessante que você foi um cavaleiro mágico, mas eu vou matar todos os cavaleiros mágicos, incluindo aqueles que já foram. O Asta virou a espada no estômago e botou pra cima, cortando o homem no meio. Asta pegou o grimório de 4 trevos e jogou no Yuno. Com isso o Yuno perguntou: você não vai me matar? Asta respondeu: não, eu não irei. Você é do bem, você também não é um cavaleiro mágico, mas não seja um. Se você ser um cavaleiro mágico, nos encontramos novamente, e eu não irei te deixar vivo. Tchau. E Asta foi embora. Asta foi para a floresta treinar. Asta em sua mente começou a falar: finalmente eu tenho magia. Não, pera, isso é diferente. É anti-magia. Agora sim. Todos viram que eu sou forte. Parece que daqui uns 3 meses vai ter algo para ser um cavaleiro mágico. Eu vou lá. Por enquanto em outro lugar, em uma igreja. O Yuno se perguntava quem era aquele garoto. Ele podia ter me matado, mas não me matou. Esse garoto chamado Asta, ele tem algo. Que sentimento é esse? Voltando pro Asta na floresta, Asta estava treinando nesses últimos 3 meses, em um treino feroz, para dominar a antimagia. Mas algo falava com o Asta. Algo começou a influenciar Asta. Se passaram 3 meses após o treino de Asta. Asta foi para a capital Clover, para botar seu plano em prática de destruir as famílias nobres e os cavaleiros mágicos. Por enquanto no exame dos cavaleiros mágicos uma pessoa estava cheio de passar os detectores de magia forte ou magia fraca, e Yuno, como não existiu a original, se destacava entre os outros. Na hora que estava para lutar contra outras pessoas, o adversário do Yuno estava de capuz. Todo mundo começou a falar que essa garota de capuz era fraco e não conseguiu passar nas coisas passadas. Yuno jogou uma magia de vento vendaval no garoto, tirando o capuz dele, mostrando que ele é o Asta. Asta olhou para o Yuno, e todo mundo começou a falar que o Asta não tinha chance, mas Asta atirou a espada no Yuno. O mesmo fez uma barreira de vento park, mas a espada do Asta atravessou e cortou um pouco na cintura do Yuno. A espada voltou para o Asta. E fala galera, passe no canal do meu amigo aqui, o Alisson Designer. O cara faz as thumbnails e banners tri foda, tudo designer maneiro. Como não sempre o vídeo, mas falar um pouco mais aqui. O cara tá fazendo minhas thumbnails fodas, como vocês podem ver, né? Diferente de mim, que eu não sou foda nas thumbnails, sou um merda, mas fazer o que. Então, passe no canal dele pra ajudar ele.
O cara é trifoda no que faz, bom trabalho. E você até pode pedir um banner e thumbnail para seu novo canal, ô velho. Vamos lá. Link na descrição.